Olá gente, o Antônio aqui, mais um falando em Autopilot, e vou tentar responder algumas perguntas que vocês mandaram para mim hoje. O Robinson Venturini, de Viçosa, em Minas Gerais, mandou várias perguntas sobre o Autopilot. Então ele pergunta aí, algumas perguntas foram em relação a como que o Autopilot reage em ruas dentro da cidade, ao invés de rodovias, e como que o Autopilot se daria no Brasil. Então, a verdade é que eu não conheço ninguém, eu nunca vi vídeo de ninguém com Tesla no Brasil. Algumas pessoas têm, existe uma maneira de importar o carro por uma empresa terceirizada. Claro que é muito caro, acho que custa mais de 700 mil reais, mas não sei realmente como que o Autopilot reagiria em ruas no Brasil. Agora, pelo que eu dirijo nos Estados Unidos, as minhas impressões são o seguinte: o carro, primeiramente, essa versão do Autopilot, estou rodando a versão 8.1, ele precisa ver as faixas, ele precisa ver as linhas. Como aqui a gente está vendo as duas linhas aqui nas laterais, é o que ele está vendo aqui na tela. A gente está vendo aqui, tá? Ele está vendo as duas, ele está vendo a faixa que ele tem que ficar, que ele tem que seguir. Também está vendo o carro na frente dele. Então essas duas coisas são o que o carro realmente precisa. Eles precisam das linhas para ele poder ver, e ele precisa de um carro na sua frente para ele poder seguir o carro. Agora, se a linha aqui, por exemplo, se a faixa desaparecer, ele vai continuar seguindo o carro. Ele não precisa necessariamente das duas coisas. Da mesma maneira, se o carro não estiver na minha frente, ele precisa das faixas, ele não precisa do carro. Então, é uma combinação entre essas duas coisas, o carro à frente e as faixas. Em ruas dentro da cidade, se essas ruas forem ruas bem estreitas e de certa maneira limpa nas laterais, o carro vai ver isso como sendo a faixa. Ele não precisa que seja pintado no chão, mas ele vai ver a rua toda como sendo a faixa, tá? Então às vezes eu até uso ele dessa maneira em ruas estreitas. Às vezes tem carros estacionados nas laterais e só uma faixa do lado, e eu estou na faixa da direita, ele acaba seguindo sem problema. Já no Brasil, eu acho que funcionaria da mesma maneira. Em rodovias, sem problema nenhum, não vejo problema, porque você vai ter faixa nas rodovias, o carro vai seguir sem problema nenhum. O que a gente tem que considerar é a velocidade. Não sei se os mapas no Brasil teriam uma velocidade, porque esse carro ele não lê as placas de velocidade. Ele tem essa limite de velocidade aqui, de acordo com o que já está registrado previamente nos mapas. Se os mapas do Brasil tiverem isso também, o serviço de mapas que a Tesla usa, então não vai ter nenhum problema. Agora, se não tiver a velocidade, pode até ser que o Autopilot nem fique disponível para você usar, porque não tem velocidade. Então é uma observação que tem que se levar em consideração. Claro que quando a Tesla lançar oficialmente no Brasil, isso não vai ser problema, os mapas vão ter velocidade sim, sem problema. Então, em rodovias, o carro seria útil no Brasil, sem problema nenhum, como aqui nos Estados Unidos. Em ruas de cidade, eu acho que não funcionaria muito bem no Brasil, mas a verdade é que também aqui nos Estados Unidos, às vezes não funciona muito bem. Não foi feito para isso. O Robinson também pergunta sobre o Full Self-Driving, de como que, quando vai chegar nos Estados Unidos, como será que funcionaria no Brasil. Então, a Tesla, eles estão bem à frente, bem avançados em relação à autonomia para carros, para pessoas comuns, tá? A diferença entre a Tesla e outras empresas que estão trabalhando com autonomia de carros é que outras empresas, eles desenvolvem o carro de uma certa maneira que ele é uma para prestação de serviço, como o Uber, por exemplo, ou o carro da Google, da Waymo. Não é carro para consumidor comum, são carros para empresas usarem mesmo. Serviço de táxi, Uber, nesse caso. Então, a Tesla é a única empresa que eu conheço, pelo menos, que está tão avançada quanto essas outras empresas, mas eles estão desenvolvendo carro para consumidor comum. Qualquer pessoa que tem um carro da Tesla vai poder ter um carro que dirige sozinho. Agora, aqui nos Estados Unidos, de certa maneira, eu acho que a Tesla ainda está longe de um carro que dirige sozinho, full self-driving. Eu acho que eles estão aí pelo menos mais uns 2 ou 3 anos, até eles estarem com o software já disponível. Eu acho que além desses 2 ou 3 anos vai ter mais um período que eles vão estar tentando trabalhar com estados ou com o governo federal para poder liberar o full self-driving para os motoristas. Isso aí vai durar mais 1 ou 2 anos, dependendo do estado.
e também durante todo esse tempo e até depois vai ter muito aperfeiçoamento que vai acontecer anos seguintes. Eu acho que mesmo depois que, digamos daqui 6 anos, a Tesla já tenha Full Self-Driving disponível, eu já vou ter Full Self-Driving nesse carro, por exemplo, vou estar dirigindo e o carro vai estar dirigindo sozinho para mim, 100%, mas vai ter muita coisa que o carro ainda não vai saber fazer, porque situações do trânsito são únicas às vezes, né? Não é uma lista de regra que quando você aprende, você pode fazer tudo. Eu acho que sempre tem situações diferentes. Acho que o carro vai estar sempre aprendendo. Eu não vejo isso acontecer de uma maneira rápida. No Brasil também eu acho que existem lugares que vai ser difícil para autonomia 100% de veículos, mas é tudo questão de tempo, né? A tecnologia é só questão de tempo. Então, sendo uma tecnologia que já está disponível em alguns países, digamos que daqui a 6 anos, como eu disse, começa a ficar disponível em alguns lugares da Europa, Canadá e tal, é só uma questão de tempo até chegar em outros países. Então, não vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos, na minha opinião, mas eu acho que daqui a entre 10 e 15 anos já vai ser uma coisa, de certa maneira, comum em 90% dos países. É a minha opinião. Então vai ser um tempo longo para a gente esperar para saber, mas vamos esperar e ver o que dá. O Robinson pergunta também como que está a parte de legislação para veículos autônomos aqui nos Estados Unidos. Então aqui funciona dessa maneira. Todas essas regras são controladas por estado. Então na Califórnia é um dos estados mais avançados em relação à legislação em geral, mas legislação para autonomia de carros também. Então aqui tem o Departamento de Veículos Motores, que é o que a gente chama de DMV, e na Califórnia a empresa tem que preencher formulários, tem que ir no DMV, preencher formulários. Esses formulários, aí eles vão colocar todos os detalhes do carro autônomo e tal. Digamos a Tesla, por exemplo. A Tesla está com software, tem um carro que está com software já para autonomia total. Eles vão no DMV, preenchem formulários, colocam em todos os detalhes, as especificações do carro, tal, o software, como que o carro foi testado em locais privados, em locais na fábrica da Tesla, como que eles testaram, tal, o software. E esses formulários eles vão para revisão, o DMV vai olhar esses formulários, tal, vai aprovar ou negar. Se eles aprovarem, então a Tesla aí tem a aprovação para começar a testar esses carros nas ruas. Pelo menos pelo que eu sei, pelas buscas que eu fiz na internet, eu não encontrei nada em relação à liberação dos carros para o público ainda. Então eu acho que isso ainda está por vir. Acho que não tem em nenhum estado ainda. Caso alguém esteja assistindo esse vídeo e tenha alguma informação, por favor me corrija, deixe um comentário aqui embaixo. Pelo que eu vi, ainda não tem nada. Existem, claro, estados que, como a Waymo, acho que testa no estado de Nevada e tal, então eles têm essas licenças especiais para poder operar esses carros em cidades, mas não são disponíveis para o público. Então não sei se existe alguma regra contra isso ou se não tem legislação ainda para isso. Pelo menos na Califórnia, pelo que eu tenho lido, não existe liberação de carros autônomos para o público ainda. Mas claro, isso porque não existe carro disponível para isso, né? Como eu disse, se a Tesla tiver já o software pronto para o consumidor, é só uma questão de tempo até para a gente ter legislação e leis que possibilitem o consumidor a operar esses carros. E uma pergunta que veio do Eurias, ele pergunta sobre o step, o pneu reserva. Carros da Tesla não vêm com pneu reserva, eles vêm com os 4 pneus que estão em uso no carro, pronto, não tem pneu reserva. Então, o que acontece se você tiver um pneu furado? Então, a Tesla não é a única. Vários carros, mesmo que não sejam elétricos principalmente, porque quanto menos peso você tiver no carro, maior vai ser o alcance. Então, carros elétricos normalmente aqui nos Estados Unidos não tem step mesmo, não tem pneu reserva. Mas existem outros carros também, mesmo sendo motor a combustão, que não possuem o step. Pelo que eu vejo nos fóruns sobre a Tesla, existem motoristas que não gostam disso. Eles querem ter o step. Existem pessoas que não se importam. Se tiver um pneu furado, eles vão ligar para algum serviço vir arrumar o pneu de qualquer maneira, mesmo que tenha um step. E existem pessoas que compram um kit que é para você
poder encher o pneu. Quando o pneu fura, você tem um kit que você enche o pneu, você pode dirigir até um longo período, e para poder chegar num lugar que você possa arrumar o pneu. Esses kits custam aí entre $40 e $70. É um kit pequeno, então muita gente carrega isso no carro. Eu ainda não estou carregando nada, não tenho nada para esse tipo de situação. Se acontecer alguma coisa, eu vou acabar ligando para assistência técnica, para os serviços da Tesla, que eles realmente oferecem esse tipo de serviço. Eu já vi muito relato de gente que fica com o pneu furado na pista. Eles ligam pro 0800 da Tesla e eles mandam um carro aí para providenciar assistência. Não sei se isso é pago, se faz parte da garantia, mas é isso aí. Eu pretendo comprar um kit. Agora, eu acho que essa pergunta do Urias aí acabou até trazendo isso de volta na minha mente, que eu estava pensando em fazer isso, acabei deixando para lá. Uma coisa que você não se preocupa até você precisar. Quando você precisa, tarde demais. Então, vou tentar comprar um kit também. Quando eu comprar, fazer um vídeo mostrando para vocês. Então, é isso aí, gente. Se você tiver alguma pergunta, deixe sua pergunta aqui no comentário. Ou, se você preferir, até grava um vídeo, grava um áudio com a sua pergunta e manda para canal teslabr@gmail.com. Eu coloco seu vídeo, seu áudio aqui no ar. Vou tentar responder o máximo que eu puder. Se eu não puder responder, pelo menos a gente acaba respondendo nos comentários por alguém que saiba mais do que eu. Então, obrigado por assistir, obrigado por se inscrever no canal. Deixa seu like, um abraço, até o próximo vídeo.